E eu queria ler com os irmãos no livro de Mateus, capítulo de número 17, do versículo 1 até o versículo 9. Uma breve leitura, mas para nós nos situarmos de acordo com o que vamos falar hoje. O tema é Encontro com Deus. Diz assim: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele. Não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que viram até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Amém? Deus, em nome de Jesus, abençoa esta palavra, fala conosco, Pai, que o nosso coração venha se encher de alegria pela revelação das Escrituras Sagradas dessa noite. Deus, tira toda a distração, toda a sonolência, toda a perturbação, Senhor, que nós possamos ser alcançados e abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem ela é uma passagem muito bem conhecida e muito poderosa, porque ela vai trazer consigo o poder de Deus. O poder de Deus, de Jesus Cristo, aleluia, na transfiguração. Mas eu queria ir muito além dessa questão do que aconteceu e trazer alguns pontos do que leva Jesus a chamar 3 dos seus discípulos, Tiago, João, Pedro, Tiago e João. São nomes muito bem mencionados, são nomes que tem em canções, canções infantis tem, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. E você encontra então essas 3 figuras agora também com Jesus Cristo em um momento muito importante, em um momento de revelação, em um momento de exposição de poder e de autoridade que Jesus Cristo ele tinha. Bom, uma coisa importante que eu quero ressaltar é que durante essa transfiguração estavam representados ali no monte 3 períodos da história. Então nós temos representados durante essa transfiguração a lei, os profetas e os apóstolos. A lei você vai ver através da figura de Moisés, que aparece no monte da transfiguração. Elias na representatividade dos profetas. E bom, os apóstolos eram os apóstolos Pedro, Tiago e João, que estavam ali com Jesus Cristo nesse monte. Mas algo me chama a atenção, irmãos. Eu já ouvi pregador dizendo assim: esses 3 subiram com Jesus porque eram mais íntimos de Jesus. E de fato isso faz sentido, Inclusive em outros momentos que eu tive a oportunidade de ministrar sobre isso, eu também cheguei a citar essa questão da proximidade. Só que hoje nós vamos navegar um pouco mais profundo para entender, será então que é só ficar perto de Jesus que está tudo certo? Será que é só eu estar ali lado? Ou então, alguns já vi pessoas pregando que
Deus selecionou os 3 porque eram os amigos mais íntimos. Será que existe uma diferença com Jesus entre os amigos e os amigos mais íntimos, ou os irmãos e os irmãos mais íntimos, entre os servos ou os servos mais íntimos? Nós entendemos biblicamente que Jesus ele não faz distinção de pessoas. Biblicamente não existe aquele que é muito mais próximo e aquele que é mais ou menos próximo. Existem somente 2 rumos. Existem os que estão e existem os que não estão. Existem os que servem e existem os que não servem. Mas Adércio, então por que esses 3 estão aí? Por que não foi toda a galera para o Monte da Transfiguração? Bom, nós temos que lembrar que dentro da figura de Pedro era impulsivo, né? E precisava estar mais perto de Cristo para aprender a ter mais tranquilidade. Então não se trata simplesmente de estar perto no sentido de exclusividade. Ele está mais perto porque ele é exclusivo. Mas está mais perto porque ele precisa ser mais cuidado, ele precisa ser mais acompanhado, ele precisa ser mais observado, ele precisa ser mais discipulado. Então, pela impulsividade de Pedro, Jesus sempre o trazia para perto, no sentido dele entender o evangelho, né? O diabo vira e mexe, rodeava Pedro. O diabo queria ver a queda de Pedro, porque grande era o chamado que Pedro carregava. E Jesus, por ter esse discernimento, ele vai trazer Pedro para perto no sentido de ajudá-lo para que ele possa vencer todas essas situações que estavam difíceis de serem vencidas por Pedro, o gênio dele, né? Quando Jesus Cristo está lá no Getsemane, ele vai tirar a espada, né? Ele vai querer ali acertar a orelha, né? do soldado. Então, várias são as circunstâncias que levam Jesus a trazer Pedro para perto. Então, era importante Pedro estar ali naquele monte, não só numa questão de representatividade histórica entre os apóstolos, mas também para que ele possa entender o poderio de Cristo, mas também que ele possa entender que se trata realmente do Salvador, e de que aquilo que foi manifesto no monte não é restrito só naquele momento, mas que aquilo se reverberaria por mais tempo, as pessoas ficariam sabendo dessa boa nova. A segunda pessoa que subiu ao monte foi Tiago, e Tiago precisava estar mais perto de Jesus para ser mais perseverante na sua fé. Sabe, Tiago era aquele que estava ali, mas não estava. Ele tinha fé, mas era uma fé ainda diluída, inconsistente, sem firmeza. Então Jesus vai trazer Tiago para perto, para trabalhar melhor Tiago nessa questão, para que ele pudesse firmar mais a sua fé. E levá-lo ao monte da transfiguração é para que ele pudesse contemplar, aleluia, toda essa glória de Deus, e tornar a sua fé uma fé consistente, solidificada, uma fé inabalável. A terceira figura que sobe ao monte, o terceiro homem de Deus, é João. João era conhecido como filho do trovão. Você já imagina como que era João, né? Os nervos à flor da pele, irmão. Olhou torto para João, o pau comia. Quem assiste a série The Chosen, tem a primeira temporada, descobrimos ontem, no Netflix tem a primeira temporada da série The Chosen disponível, dublado, você pode assistir na sua casa. É uma série que conta ali, né, sobre os apóstolos, sobre Jesus Cristo, e vai mostrar essa personalidade de João como um homem violento. Então você imagina, a vizinhança toda já apelidou. Lá vem o trovão aí, esse cara por onde ele passa é raios e trovões, não fique perto dele. Bom, João era uma pessoa difícil de lidar, e no começo acompanhava Jesus de longe.
Sabe aquele cara meio incrédulo que fala, vamos ver no que vai dar isso? Eu vou, mas não vou, eu tô, mas não tô. Eu não quero me comprometer, eu vou ficar só observando, para ver no que isso vai dar. Era um observador. E Jesus foi trazendo ele para perto. Jesus trouxe tanto João para perto, ao ponto de João reclinar a cabeça no peito de Jesus e ouvir as batidas do coração do mestre. Olha a intimidade, olha a proximidade. E agora João tem essa oportunidade de ir para o monte da transfiguração, poder também ter essa figura representativa dos apóstolos e poder contemplar a glória de Deus. Agora, dentro desse contexto, dentro desse cenário, o encontro com Deus, ele não se dá só nessa circunstância. Eu não posso achar que o meu encontro com Deus, ele é só no momento sobrenatural, que os céus se abrem, e vem uma claridade, e vem um vento do céu, uma Shekinah. Deus faz isso? Faz. Eu tenho testemunhos poderosos para contar, de relatos que eu vi. Não é ninguém que contou, eu vivenciei. Eu presenciei manifestações sobrenaturais de Deus. Mas a nossa fé, ou o nosso encontro com Deus, ele não pode estar só nisso, apesar disso ser o culminar de um encontro. Vamos dizer assim, a cereja do bolo. É quando você pode depois contar, relatar experiências sobrenaturais que você teve com Deus. Algumas outras pessoas vão questionar e falar, Adércio, como é que Deus, ele pode no monte da transfiguração e trazer pessoas que estavam mortas, que era o caso de Moisés e de Elias? Mas vale ressaltar que nem Moisés e nem Elias foram mortos. Moisés, ele vai sumir no monte, o exército vai atrás dele, as pessoas tentam procurar, ele desaparece. E Elias, todo mundo sabe, ele pegou a carruagem de fogo, ele subiu ao céu. Então são duas figuras que elas estão ali trazendo essa representatividade da lei dos profetas, e que não morreram, eles ascenderam aos céus, literalmente. E todos estavam atestando, todos que estavam ali, estavam atestando que Jesus era o Filho de Deus. Então todas essas figuras históricas, todas essas representatividades históricas, elas estavam ali com um propósito. Não era uma festa espiritual, irmão, não era um encontrinho celestial, era um momento de testificação, para que fosse relatado que toda a história apontava de fato para Cristo. Eles estavam ali para atestar que Jesus era de fato o Filho de Deus. E o texto bíblico vai dizer que a orientação de Jesus Cristo é: vocês não relatem isso agora, esperem eu ascender aos céus, para que vocês possam espalhar aquilo que vocês viram acontecer hoje aqui. Porque senão haveria um grande escândalo, irmão. Falar que esse Jesus aí, isso daí é feitiçaria, isso aí é magia. As pessoas já falavam disso, então não ia entender. Mas por Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, então aí já se conectou, falou, ele era o cara, meu, ele era o Senhor dos senhores, ele era o Rei dos reis, ele era o Todo-Poderoso que veio para resgatar, aleluia, a sua igreja. E essa grandeza de Deus, ela é o universo que nós temos que mergulhar. Ela não é um relato para que nós possamos admirá-lo e simplesmente achar que ele é um fato do passado. Ele é uma realidade do presente. Jesus quer se manifestar de forma sobrenatural para mim e para você. Jesus, ele quer fazer eu e você vivenciar coisas que são incompreensíveis pela lógica humana. Olha só o que diz no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33 até o 36. É um relato do apóstolo Paulo pregando em Roma, junto daqueles filósofos, daquela galera intelectual.
E ele vai trazer um fato. Olha só o que diz: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Então, o chamado de Paulo ali, as palavras de Paulo, é para que as pessoas pudessem ter como um convite para um universo de sobrenatural de Deus. Não é lógico, é incompreensível na lógica humana. Olha só, primeiro, essa profundidade está além da nossa compreensão. Eu não posso compreender isso, é maior do que eu. Você imagina agora os 3 apóstolos lá no Monte da Transfiguração, vendo aquela manifestação gloriosa. O rosto de Jesus mudou, as suas vestes ficaram esbranquecidas, aquela luz radiante. Eles puderam contemplar a figura de Moisés e Elias. Irmão, isso é sobrenatural de Deus. E eles olham para esse cenário e falam: meu Deus. Aí o texto vai dizer: vamos montar aqui uma tenda. Vamos montar uma tenda. Uma para mim, uma para você, Senhor Jesus, uma para Moisés, outra para Elias. Então você imagina, Pedro ali, ele ficou sem saber o que fazer. Ele falou: meu Deus, tá bom, eu estou aqui, está acontecendo tudo isso, e agora o que eu faço nesse cenário? E ele foi proativo, mas ele não estava entendendo que o negócio é de outra dimensão. Ele falou: não, vou montar uma tenda para vocês ficarem aqui e tal. E quando ele vê, uma nuvem se aproxima, uma nuvem brilhosa, uma nuvem radiante, com uma luz forte, e era o próprio Deus falando e testificando que aquele se tratava do Filho de Deus. Você imagina, esses homens, eles temeram e tremeram, meu irmão, porque imagina ouvir a voz de Deus. Isso é coisa muito séria, irmãos. No Antigo Testamento, quando o povo ouviu a voz de Deus, eles clamaram para Moisés, falando: Moisés, olha, nós não queremos mais ouvir a voz de Deus, que você ouça a voz de Deus e repasse o recado, porque é uma voz grandiosa, é uma voz gloriosa. Em Gênesis vai dizer que Deus, ele falou e as coisas começaram a ser feitas. Você imagina, a voz de Deus, ela gera vida. A voz de Deus, ela é como se fosse reverberando. Você imagina a pessoa falar uma frase e essa frase ficar ecoando de um lado para o outro, e aquela voz tomar proporção, tomar grandeza, tomar volume. Amado, é incompreensível, mas só para você começar a entender a voz de Deus ali no Monte da Transfiguração. E esses homens se ajoelham, esses homens não querem olhar, porque imagina, tamanho era o brilho ali, né? Nós podemos linkar com Moisés, quando desce do monte. Moisés foi orar, e quando ele desce do monte, as pessoas não conseguiam olhar no seu rosto, porque o seu rosto brilhava, resplandecia. Da mesma forma agora acontece com Jesus. Esses homens, eles fecharam os olhos. Eles perderam a despedida. Porque a Bíblia fala que quando eles abrem o olho, eles só veem Jesus. Tudo tinha voltado ao normal. Mas eles puderam relatar algo sobrenatural que tinha acontecido naquele lugar, que tinha acontecido naquele monte, representando a grandeza, a glória de Deus. Olha só o que diz em Isaías capítulo 41, verso 10. Não tenham medo, pois estou com você. Não desanimes, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com minha vitoriosa mão direita. O sustentarei. Amado, o que faz uma pessoa ela não ter medo? Mas ela não é que ela não tem medo porque ela se sente corajosa o suficiente. Ela não tem medo porque ela sabe, ela conhece, ela vivencia o Deus que ela serve.
Você entende a diferença? Então minha proximidade com Deus, meu relacionamento com Deus, minha busca no Senhor, vai fazer eu ter confiança nos dias terríveis. É um encontro diário com o Senhor. Às vezes a pessoa fala, o tema da mensagem é encontro com Deus. E as pessoas às vezes falam assim, eu já tive encontro com Deus. Mas elas levam para o sentido de, um dia eu me arrependi dos meus pecados. Eu consegui entender o que é Cristo na minha vida, fez sentido, e eu me arrependi. Eu desci as águas do batismo, porque eu consegui entender que eu preciso ser salvo, e para eu ser salvo eu preciso descer as águas. É importante, faz parte, é uma ordenança bíblica. E se eu tenho essa possibilidade de cumprir, eu a farei. Então as pessoas atribuem esse momento de conversão como o momento que ela teve encontro com Deus. Claro que ela teve encontro com Deus, mas esse encontro não pode se resumir só naquela ocasião. Eu não posso viver só de histórias do passado. Eu tenho que construir um relacionamento poderoso e presente com o Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa importante que nós vamos ler em Romanos 11, do 33 ao 36 é: eles não podem ser compreendidos pelo intelecto, só pela revelação que vem do Espírito Santo. Como que eu tenho revelação do Espírito Santo? Como que você vê alguém que aparece aí e fala, olha, Deus está revelando, olha, Deus me mostrou, olha, Deus me deu um sonho? Como que pode ter pessoas, pastores, homens de Deus, que falam o nome da pessoa, eles olham, começam a orar e falam, seu nome é assim, assim. A pessoa, uau, você sabe o meu nome. Isso, irmão, é busca do Senhor. Isso é quando eu tenho intimidade, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou me consagrando, e cabe a Deus derramar a porção da graça dele, derramar da porção do poder dele, e fazer a gente vivenciar coisas sobrenaturais. Você vivencia coisas sobrenaturais de duas formas. A primeira delas é você observando. Você vê um milagre acontecer ali, é visível, né? Paralítico levanta, uma pessoa que estava com uma dor muito forte ali, ela é sanada aquela dor. E a segunda é quando você é o instrumento. Quando você pega, ora por alguém, a pessoa fala, nossa, você orou e realmente parou a dor. Já aconteceu uma vez de eu orar e a pessoa, nossa, Deixo, passou. Eu falei, uau, glória a Deus. Então tem duas formas de você vivenciar. Agora o que nós não podemos é deixar de vivenciar. Nós temos que almejar isso, nós temos que querer isso, que é vivenciar esse poder de Deus. Isso é parte do Evangelho, não está morto, não é coisa do passado, é real. Então meu encontro com Deus, ele começa quando eu aceito Cristo. Porque aí minha mente começa a mudar. Eu entendo que eu sou pecador, eu entendo que eu preciso me arrepender dos pecados. E aquilo faz sentido para mim, eu desço as águas do batismo, e agora eu vou começar a ter relacionamento constante com Deus, eu vou ter encontros com o Senhor Jesus Cristo, e esses encontros com o Senhor Jesus Cristo, a ideia é que ele vá amadurecendo, crescendo, ganhando consistência, ganhando profundidade de relacionamento. Agora entenda, uma pessoa normal, ela vai pegar o texto bíblico, ela vai falar, poxa, aqui está falando da grandeza dele, que é insondável, que é impossível. Então, beleza, então ele é grande, tá ok. Mas a ideia do texto não é essa. Não é para você entender de maneira física, geográfica, a dimensão de quem é Deus, mas é para que você possa, através do Espírito Santo, buscar isso. E o Espírito Santo de Deus, quando a pessoa ela tem encontros com Deus, relacionamento com Deus, o Espírito Santo vem, e aí o mesmo texto que antes para você não tinha sentido nenhum, agora as coisas parecem que estão, você fica, essa é a palavra, você fica com uma visão espiritual aberta. Você olha e fala, uau, agora eu estou entendendo isso, dessa grandeza, desse poder, dessa majestade de Deus. O Espírito Santo testifica, seu coração fica em paz, sua mente fica em paz, e isso impulsiona você a querer buscar mais dessa presença. Você fala, nossa, eu quero vivenciar isso.
Eu quero vivenciar o que Pedro, Tiago e João vivenciou. Eu quero ter pescas maravilhosas na minha vida. Eu quero que Jesus entre na minha casa. Eu quero andar com Jesus. Eu quero ir para o monte da transfiguração com Jesus. Você entende, irmão? Eu quero que você possa trazer o sobrenatural da palavra de Deus para a sua vida. Porque senão é história por história. Você vai acabar lendo como um livro qualquer, e não é um livro qualquer. Aqui tem receitas espirituais. Aqui tem receitas de transformação de vida. Então eu pergunto para você, igreja, até quando nós vamos ficar tendo momentos de presença em Deus? Deus não quer que você tenha momentos na presença dEle, mas Ele quer que nós tenhamos encontros com o Senhor. Tem pessoas que elas querem consumir o Evangelho. Então ela vem, ela vai consumir o louvor, ela vai consumir a pregação. Deus não quer que você seja um consumista do Evangelho. Ele não quer que você seja um consumista do gospel. Ele quer que você viva esse Evangelho. E para nós vivermos esse Evangelho, e para nós termos encontro com Deus, e para a palavra de Deus fazer sentido na nossa vida, e para a gente conseguir desfrutar nela na sua intensidade, é necessário nós nos arrependermos todos os dias. É necessário nós renunciarmos às vontades da nossa carne todos os dias. Senão nós vamos cair em maus hábitos que vão nos levar a ter uma vida espiritual medíocre. E nós vamos achar que está tudo bem, quando na realidade está tudo ruim. Estamos andando como um sepulcro caiado, ocos, sem nada para oferecer. Porque na realidade nós não estamos produzindo nada de bom no Evangelho. Nós só estamos consumindo ele. Jesus quer uma entrega. Jesus quer uma renúncia. É você olhar para o espelho e falar: eu sou um pecador. Eu preciso de Jesus. Isso vai te levar, amado, a você dobrar o seu joelho, a você chorar nos pés de Cristo, reconhecendo que você precisa dele. Nós não podemos tratar, aleluia, como um momento. Eu estou aqui, mas é só um momento. Ou é só mais um culto, é só mais uma noite. Se nós cairmos nessa rotina, nós nunca vamos poder experimentar o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Nós estávamos vindo para a igreja no carro, e aí tinha um carro da frente com uns negócios muito sinistros, assim, uns adesivos sinistros. Aí você olhava lá dentro do carro, no painel lá, um monte de colar, assim, uns negócios estranhos. Aí eu olhei assim, mas aí eu coloquei a lente espiritual, né? Coloquei a lente assim, me deu um arrepio, irmão. Falei assim: Jesus, essa pessoa está amarrada até os dentes. E Deus, Ele faz isso quando você começa a se consagrar, quando você começa a se debruçar no altar, quando você começa a cumprir a vontade de Deus e não a sua. Você começa a ter sensibilidade espiritual para conseguir discernir certas coisas que estão acontecendo. Você já começa, aleluia, a ter uma vida espiritual constante. A Bíblia fala assim: andai em espírito, para não cumprir as vontades da sua carne, porque a sua carne não quer que você esteja por completo na presença. A sua carne não quer que você se entregue por completo nesse Evangelho. E aí o que vamos fazer? Vamos viver um Evangelho de mentira, um Evangelho de aparência, um Evangelho que é bonito só enquanto eu estou aqui, mas quando eu não estou aqui, eu nem falo que eu sou crente. Na minha escola, imagina que eu vou falar que eu sou crente. Imagina que eu vou orar por alguém. Imagina que eu vou falar: Deus te abençoe. Não. Isso não é Evangelho. Sabe o que é isso? Hipocrisia, mediocridade, é superficialidade do Evangelho. Porque o Evangelho verdadeiro, ele traz para nós compromisso com Cristo, compromisso com o reino de Deus, compromisso com a grande comissão. E não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Então, mas é a minha vontade.
eu penso de não tem o jeito que você pensa, tem o jeito certo, é o jeito de Deus, e nós temos que nos dobrar para essa palavra, irmão. É isso que falta. Muitos se frustram por não ter um encontro com Deus, sabe por quê? Porque quer ter um encontro com Deus do seu jeito, da sua maneira. Jesus não está nem aí para o seu jeitinho. Ele quer saber se você está disposto a se dobrar para as Escrituras Sagradas, reconhecer de fato que Ele é único, suficiente, Salvador, Redentor da tua alma, e através disso você conseguir mergulhar num sobrenatural de descoberta que Cristo tem disponível para mim e para você. Ele não quer que você viva de superficialidade. Ele não quer que você desfrute de um evangelho raso. Eu vou porque fulano me chama. Eu vou porque ciclano fala que eu tenho que ir. Eu vou porque eu vou. Né? Você que está assistindo a live, eu estou assistindo porque eu estou assistindo. Não tem sentido, não tem propósito, é inconstante. Faz quando quer, vai quando quer, faz do jeito que quer. Isso não é evangelho. Evangelho transformador é o dia que eu não estou legal, que eu não estou com vontade, mas eu vou buscar o Senhor Jesus Cristo. Eu vou me dobrar. A minha carne quer ficar em casa, mas eu vou andar, eu vou até lá, eu vou buscar. É quando você fala, hoje eu vou jejuar. Aí depois você fala, não, hoje eu não vou jejuar. E você, não, eu vou dobrar minha carne agora. Eu vou jejuar, eu vou me consagrar. Isso se chama domínio próprio, irmão. Você vai buscando, você vai se fortalecendo. E quando você vê, você tem domínio próprio. Você olha para a situação, você sabe discernir ela. Você sabe ter um comportamento que aponta para Cristo. Você sabe ter uma atitude que aponta para Cristo. Aí sim você pode dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Isso vai fazer sentido. Isso vai dar razão para você realmente vir e servir a Deus. Quantas vezes, até quando eu era pequeno, tinha 9, 10 anos, o céu fechava lá em casa, irmão, no domingo, uma chuvarada danada, e lá estava eu indo para a igreja. Eu colocava meu terno, colocava meu sapatinho, eu ia para a igreja. Quando eu e a Núbia casamos, tinha a Sara, a gente se mudou para minha mãe, era um pouco longe da igreja, não tinha carro, não tinha nada. Vamos para a igreja lá, a gente pegava o melhor caminho com o carrinho e vamos para a igreja. Você acha que não passou no meu coração, fica em casa? Você acha que na minha mente não falou, não vai hoje não? Você não é o pastor da igreja, você não vai fazer falta numa igreja que tinha um monte de membro, um a menos. Mas eu ia porque meu compromisso era com o papai. Eu queria ter mais intimidade com ele, como eu quero hoje. Amado, eu não estou aqui servindo na igreja só porque é legal e eu virei pastor. Eu estou aqui porque eu amo estar aqui. Eu quero mais de Deus. Eu quero servir mais o reino de Deus. Se fosse para falar minha vontade, nem aqui nós estaríamos hoje. Mas a vontade dele é soberana. Eu me dobro sobre a vontade dele, irmão. Quantas noites de oração, e eu senti uma mão no meu peito, e Deus falava assim, ei, esconde tua vontade, porque a minha vontade é soberana sobre a sua. E eu falava assim, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu vou me dobrando, e eu vou aprendendo, e eu vou amadurecendo, e eu vou crescendo, e esse evangelho vai fazendo sentido para a minha existência, e a pessoa de Cristo Jesus, ela começa a ser real para mim. Não é a coisa que o pastor fala, mas eu estou agora vivendo. Agora alguém vai pedir para mim oração, e eu não vou ter medo não, eu vou orar. Sabe por quê? Quando eu era do mundo eu causava. Eu ia pro samba, foi 7 anos no carnaval, construindo alegoria, fazendo harmonia, causando no samba, arrumando confusão, arrumando briga, falando palavrão, fazendo coisa que não presta. Agora em Cristo eu vou ficar calado? Agora em Jesus eu vou deixar de abençoar uma pessoa que pode estar sendo conduzida para o inferno? Eu vou deixar de liberar dos meus lábios palavra de vida eterna porque eu tenho vergonha? Não. Agora eu vou cumprir a vontade de Deus. E o cristão mesmo, ele é sem vergonha.
Cristão mesmo é sem vergonha, irmão. Ele fala em tempo e fora de tempo. Às vezes está tendo aquela festinha lá, ele chega e fala: você vai na igreja, você conhece Jesus? O pessoal: não conheço, olha só, então eu estou aqui, olha, você não quer fazer uma visita lá na igreja, não? Então você está bem, como está seu coração, rapaz? Como que você anda? Pelo amor de Deus, você quer deixar o seu nome para mim? Quer passar o WhatsApp? Eu posso estar orando por você, eu oro na madrugada, eu posso colocar teu nome? Coloca meu nome, amém, glória a Deus. Eu vou ser um agente de transformação e não um consumista gospel. Faz parte da minha vida, e não é 2 horas ou 4 horas por semana, não, é diário, é 24 horas por dia, pulsando no coração esse evangelho, porque se ele me transformou, eu tenho o entendimento para ver que em outras pessoas também pode ter transformação. Eu não sou exclusividade, eu era um pecador, eu era um moribundo no mundo, e se o papai veio e me limpou e me resgatou, ele vai resgatar os outros. Então essa verdade não pode ficar restrita em mim. Nós temos que verbalizar, louvado seja Deus. Nós temos aqui o Memórias Pod. Quantas pessoas sendo alcançadas, quantas almas. Eu li as mensagens, começo a orar e começo a declarar vitória. Pessoas sendo tocadas, pessoas sendo ministradas. Os cultos online que a gente faz, quantas vidas do outro lado às vezes vão receber. Então nós temos que usar tudo que temos, irmão. Toda a nossa vida, todo o nosso dia, toda a nossa hora, nós temos que investir no evangelho de Cristo Jesus. Nós não podemos achar que isso é só um momento. Deus não quer ter um momento com você. Deus não quer ser seu colega, Ele quer ser seu Deus. Ele quer viver no teu coração. Ele quer fazer você entender que esse evangelho tem que fazer parte da sua vida em todos os momentos dela. Pastor, e como vai ser isso? Vai ser intenso. Vai ser intenso. Sabe por que vai ser intenso? Porque nem todo dia é dia de alegria, né? Nem todo dia eu vou comemorar. Vai ter dia que eu vou chorar, irmão. Vai ter dia que eu vou estar meio deprê, meio desanimado. Mas você sabe qual é a diferença? É porque eu tenho sensibilidade para ouvir. Eu vou sentir no coração. A gente fala ouvir, irmão, mas não é ouvir, não é alguém que fala aqui no teu. Você sente, seu coração pulsa. O Espírito Santo falando: vai lá jejuar, vai lá orar. Mas Deus não está dando certo. Vai lá orar, vai lá jejuar. Continua. E você começa a entender que não se trata de um sentimento seu, mas é algo divino que está sendo colocado no teu coração para impulsionar você a continuar. O Leandro deu testemunho de como que começou o Memórias Pod. E na realidade ele tinha muito motivo para não fazer. Porque estrutura por estrutura não tinha. Mas ele fez acontecer. Ele pegou uma coisinha aqui, ele pegou uma outra coisinha ali e falou: se eu juntar aqui, vai dar para fazer um áudio. Aí ele pegou um programa ali, editou um negócio ali, pá. Então deixa eu contar para você, caminhando para o final da mensagem. Eu vou falar algo forte aqui. Deus, Ele não vai ouvir a sua justificativa. Deus, Ele não vai ouvir a sua desculpa. Não, sabe Deus, hoje eu não pude jejuar, hoje eu não pude orar. A palavra dessa noite é encontro com Deus. Se eu não estou tendo encontro com Deus, eu estou afastado de Cristo. Não, mas eu vou para a igreja. Mas está afastado. Não está jejuando? Está afastado. Não está orando? Está afastado. Está afastado. Se você só está consumindo o culto da igreja e não está tendo um momento com Deus fora da igreja, está afastado. E é desses que o diabo gosta. Porque é o que pensa que está. É o que pensa que está salvo. É o que pensa que está tudo bem. Mas na realidade está tudo mal. De mal a pior, degringolando, caindo. Até que chega uma hora que nós temos que olhar e falar: eu não quero essa condição. Amado, não vos conformeis com este mundo. É isso. É isso, irmão.
É quando você olha e fala, eu dou um basta agora, eu não aceito, eu rejeito essa condição de vida, esse sistema que eu estou vivendo, essas coisas que eu estou submetido, eu rejeito isso, porque eu amo mais a Deus do que essas coisas. Hoje de manhã, eu estava pregando na igreja do pastor Gilmar, até um abraço, pastor Gilmar, pastora Rosana, pelo convite, e eu falava assim para os irmãos, tem a oração para você pecar. Aí, a pastora Leonice já falou, meu Deus, pastor está fora da visão. Falei, calma, tem oração para você pecar. Antes de você pecar, você vai olhar para Deus e falar assim, Deus, você vai fazer essa oração, Senhor, o Senhor não é suficiente para mim, por isso que eu vou cometer esse pecado, porque esse pecado preenche em mim o que o Senhor não tem capacidade de preencher. Aí eu falei, tem alguém que quer fazer essa oração? Pessoal, é forte, né? Eu falei, é forte. Mas é mais fácil tratar com realidade para que haja uma transformação de mente do que tratar em passividade e as coisas continuar caminhando de maneira ruim e péssima. Jesus Cristo te trouxe aqui hoje. Jesus Cristo colocou você hoje para ver esse vídeo, para dizer para você, você deve tomar uma atitude transformadora, porque eu já paguei o preço na cruz do Calvário, para que você tivesse acesso a essa transformação de vida. Ou você se posiciona, senão você continuará vivendo de maneira falsa, com o evangelho raso, sem conseguir vivenciar o que Jesus Cristo tem na totalidade para a sua vida. Chega de brincar. Chega de falar que vai e não vai. Chega de falar esse ano vai, depois não vai. Para de mentir para você mesmo. Tenha um encontro com Deus. Nesse encontro, verbalize tudo o que está acontecendo e começa a colocar metas na sua vida. Começa a eliminar coisas que tem te afastado do Senhor, que tem feito você errar, pecar, desanimar, esmurecer. Muda. Nós estamos aqui hoje. Não é porque, ai coitado, eu vou lá ajudar o pastor Adércio. Se você está com esse pensamento, irmão, eu te abençoo hoje para você ir embora. Mas eu tenho certeza que a igreja está aqui hoje, não é porque o Adércio está aqui não. É porque Jesus tem falado no nosso coração. Amém, irmão? Não estou sozinho nessa, né? Jesus tem falado conosco e nos feito impulsionar para continuar buscando a presença dEle, crendo na providência, crendo no milagre. E esse é o culminar, irmão. Os seus olhos verão, você contemplará o fruto do seu trabalho, o seu relacionamento com Deus. Ela é uma semente sendo regada diariamente, e ela vai render frutos poderosos, frutos tremendos na presença do Senhor Jesus Cristo. A sua vida, aqui hoje, é para Deus falar, eu te amo, e eu te amo tanto, que eu estou expondo algumas verdades, para que você entenda que eu não quero que esse ano seja o mesmo do ano passado na sua vida. A partir de hoje, eu quero que você caminhe por coisas que vão transformar você em Cristo. Sou Igreja de Deus.